A coisa ficou feia para o Alexandre de Moraes. Essa semana, o secretário de Estado do governo Trump dos Estados Unidos afirmou que eles estudam seriamente, afirmou publicamente que eles estudam seriamente aplicar sanções a Alexandre de Moraes. O negócio reverberou, o negócio pode ficar maior e o governo Lula já estuda uma resposta e eu vou mostrar para vocês qual resposta vai ser essa do governo Lula, do STF, como reagiu o Alexandre de Moraes a tudo isso. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo para a gente incentivar, fazer cada vez mais vídeos e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, sem mais delongas, eu já quero mostrar para vocês aqui na tela o vídeo do secretário de Estado dos Estados Unidos falando isso daqui ao ser questionado por um congressista. Escuta só isso aqui. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Ou seja, o secretário estava sendo questionado, estava numa audiência aqui no Congresso americano e foi questionado por um dos congressistas se haveria possibilidade de sancionar o Alexandre de Moraes. Ele disse que há uma grande possibilidade, mas não foi qualquer pessoa não. Olha só quem é o Marco Rubio. Tá aqui, ó. Marco Antônio Rubio é um político advogado americano, membro do Partido Republicano, que atualmente serve como secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos cargos mais altos dentro do governo americano. Esse cara aqui que falou que sim, há uma grande chance do Alexandre de Moraes ser sancionado, sofrer ali suas sanções. E aí, pessoal, isso foi até confirmado pela Globo News. Dá só uma olhada no que o pessoal da Globo falou que pode acontecer com o Alexandre de Moraes a partir disso. Apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar. O deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações sobre a investigação do golpe, e chama atenção porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais aqui nos Estados Unidos? Eu posso dizer, qual que é o problema de eles terem opiniões diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe, de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Olha aí, então é muito maior do que realmente parece. Essa lei Magnitsky que existe nos Estados Unidos permite que o governo americano sancione pessoas que, na visão deles, estão ferindo os direitos humanos ao redor do mundo de diferentes países. Essa sanção inclui não perder o seu visto, não pode mais entrar nos Estados Unidos, não pode mais acessar serviços de empresas americanas, então bancos que têm sede nos Estados Unidos, corretoras, cartões de crédito. A vida do Alexandre de Moraes certamente ficaria mais difícil. Mas não para por aí. Depois que essa notícia saiu, outra notícia veio à tona, de que o governo Trump já estaria prevendo uma reação do STF e por isso estaria aumentando o escopo das suas sanções. Dá só uma olhada nessa notícia aqui que saiu no Metrópole, apurado pelo Paulo Capelli. Ele escreve assim, ó:
Trump prevê reação do STF e mira empresas com escritório de advocacia. Ou seja, ele previu que, ao sancionar Alexandre de Moraes, isso teria uma reação, então seria necessário sancionar, aumentar esse escopo, sancionar mais pessoas. O governo de Donald Trump mapeou escritórios de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuge de magistrados. O que isso significa? Vou explicar aqui para vocês. O Paulo Capelli começa falando dessa sanção que poderia ser aplicado, que a gente acabou de ver aqui, e diz que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo brasileiro casados com mulheres que possuem escritório de advocacia. É muito comum isso, gente. Tem ministros ali do STF que as suas esposas são advogadas e elas têm escritórios que atuam na causa deles, no Supremo Tribunal Federal. E aí eles ganham dos dois lados. Eles têm o juiz e é o escritório de advocacia atuando ali. Então é um negócio bastante grave e os Estados Unidos já estão cientes disso. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Ou seja, não adianta nada eu bloquear a conta do banco do Alexandre de Moraes, se a esposa dele que é casada com ele, pode abrir uma outra conta e ele usar também. Então é necessário expandir para que isso de fato seja efetivo. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia. Não é do salário que vem deles do STF, o salário de ministro, que já é exuberante, mais de 40 mil reais. É desses escritórios de advocacia que atuam nessas causas em Supremos Tribunais. Portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. E quem são os ministros, nesse caso, que têm esposas com escritório de advocacia? Está aqui as fotos, ó. Atualmente possuem escritório de advocacia, as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, que é o mais grave de todos, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. No Supremo Tribunal Federal, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções e análise pelo governo Donald Trump. Ou seja, eles estão falando que está tudo certo, está tudo tranquilo, está favorável, não vamos fazer nada, isso daqui a gente nem vai para os Estados Unidos mesmo, a gente gosta da Europa, vamos deixar do jeito que está. Mas olha só quais são os escritórios. Inicialmente, Alexandre de Moraes entrou no foco do governo Donald Trump devido às decisões envolvendo o Supremo das redes sociais e a derrubada de perfis em plataformas. Ou seja, lembra quando Alexandre de Moraes derrubou perfis de deputados, de parlamentares, derrubou o X aqui no Brasil? Isso chamou a atenção do governo Donald Trump lá dos Estados Unidos e começaram a se movimentar. Mas agora a coisa escalou, porque lembra que a gente tem lá o deputado Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino? Pois é, olha isso aqui. Agora a Casa Branca passou a analisar na justificativa para sancionar Moraes a acusação de perseguição política a opositores. Seriam esses opositores, Paulo Figueiredo também, que eu não mencionei aqui, esses que estão lá trabalhando nos Estados Unidos para que aconteçam essas sanções. E aí olha o levantamento que o governo Trump já fez. Eles levantaram que a Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, tem o escritório Barsi de Moraes, do qual atuam os 2 filhos do casal, e pensam o quanto eles não podem tirar dinheiro desse escritório. Guilmar Feitosa Mendes, esposa do Gilmar Mendes, tornou-se sócia do escritório Sérgio Bermudes, advogados em 2010. Aqui a esposa do ministro Dias Toffoli, também sócia fundadora da Região Advocacia, e a Valesca Teixeira Zanin Martins, esposa do ministro Cristiano Zanin, que assumiu a liderança do escritório Zanin Martins Advogados após a nomeação do marido para o STF. Ela também atuou na defesa do presidente Lula em processos da Operação Lava Jato. Ou seja, a coisa só piora. O Trump não está de brincadeira não, o governo Trump não está de brincadeira. O Eduardo Bolsonaro já falou que essas sanções podem vir em 2 a 3 semanas. A gente está falando do próximo mês aí, junho já está aí. Pode chegar no mês de junho essas sanções ao Alexandre de Moraes. Imagina que lindo seria eles perderem seu visto, perderem acesso a banco, cartão de crédito. Ia ser de fato muito interessante, não só ele como as suas esposas. E aí caiu essa bomba no governo Lula e o Lula não poderia ficar quieto, né? Ele não poderia ficar calado. Então ele já passou a orientação para os seus ministros, para a sua equipe e principalmente para o Itamaraty do que eles devem fazer. Olha só o que diz o Igor Gadelha aqui na sua coluna ao Metrópolis. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Ou seja, não vamos recuar, não vamos ficar calados, vamos reagir e reagir com firmeza. Após a ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, ordem de Lula, é uma ordem do Lula, não é só um direcionamento, é uma ordem. A ordem de Lula é de que o Itamaraty reaja com firmeza. O que significaria isso? Nas palavras do Igor dele, ele repete aqui tudo o que aconteceu com o Marco Rubio, que eu já mostrei para vocês. Aqui, ó. Lula, segundo apurou a coluna, ordenou que o Itamaraty reaja pelas vias diplomáticas.
Pelo menos se espera, né? Daqui a pouco ele dá uma entrevista e foge desse escopo. A ordem do presidente da República foi comunicada diretamente a Moraes por ministro dos governos. É impressionante, né? Como eles trocam ideia, conversam, combinam as ações do governo direto. De acordo com os ministros de Lula, Moraes está tranquilo em relação à ameaça, embora outros ministros do STF tenham reagido com indignação. Eles dizem, Moraes é vitalício, Trump não. Esse negócio de Estados Unidos nunca foi a praia dele. Olha o absurdo, a pachorra desses caras em falar que o Alexandre de Moraes é vitalício. Ele vai ficar, o Trump vai passar, o Alexandre de Moraes vai ficar. 4 anos aí já muda o governo, já tira essa sanção, tá tranquilo. Eles estão imaginando que vão ficar lá por anos e anos e anos e décadas e a gente precisa tirar eles via impeachment, via meios democráticos. Aqui, ó. Ordem de Itamaraty é não reagir pela mídia. Mas claro, né? Se leva isso para entrevista publicamente, pode piorar. Fontes do Itamaraty dizem estar descartada no momento a emissão de uma nota oficial. Não vão se manifestar oficialmente, até porque os Estados Unidos não fez nada na prática. O senador Marco Rubio só disse que há uma grande chance. Ou seja, em termos práticos é só um vislumbre do que pode acontecer. No STF, apesar da indignação, a estratégia também é não reagir publicamente. E daí ele fala que nenhum dos ministros deu um parecer aí para a coluna sobre esse caso. A única reação pública até o momento partiu do ministro da AGU, Advocacia Geral da União, Jorge Messias, claro, o eterno Messias, né? Sempre fala alguma coisa. Sem criticar a fala de Rubio, o ministro do governo Lula escreveu que a boa convivência entre os países pressupõe reciprocidade, ou seja, quase que uma ameaça velada de, ó, se vocês fizerem alguma coisa, a gente vai fazer também. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou desse grande racha entre o governo Trump, Alexandre de Moraes e o governo Lula, o que você acha que pode acontecer pela frente e já compartilha ao máximo, pega aqui o vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para que as pessoas vejam o que de fato está acontecendo no governo Trump e as ameaças que chegam a Alexandre de Moraes. Se inscreve aqui também no canal para acompanhar os próximos vídeos.